Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Que alegria estar aqui hoje no Grupo Espírita Casa de Guará, em mais uma quinta-feira, para darmos continuidade ao estudo do livro novo de nossa irmã Joana de Ângeles, cujo título é Vida Plena. Vocês que estão acompanhando o estudo capítulo a capítulo, estão aprendendo alguma coisa que a Joana quer nos ensinar para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E ela ensina com o carinho de uma mãe bondosa, uma mãe especial, que nos ajuda a trilhar, a nossa jornada aqui pelas veredas da vida, tornando os embates que nós encontramos na nossa própria estrada, porque faz parte da nosso aprendizado, da nossa reabilitação como espíritos falíveis e falidos que nós somos. Ela tem nos ensinado bastante como enfrentar, nessa guerra que é a vida, os obstáculos que nós nos deparamos. Então hoje nós vamos para o capítulo 3º do livro Vida Plena. Esse capítulo 3º é assim algo muito maravilhoso, porque a Joana dá tanto conselho prático, ela pega em nossas mãos, ela vai explicando com tanta bondade como a gente deve fazer essa caminhada entre o berço e o túmulo, e entre o túmulo e o berço. Nós temos aí duas caminhadas definidas, Nascemos, e aí, ao nascer, nós vamos ter uma jornada até o túmulo. Entretanto, nós voltamos do túmulo para o berço para enfrentar essa caminhada. Então, nós temos duas grandes travessias. Duas grandes jornadas. Voltamos do túmulo com um objetivo, através da reencarnação, que é a reabilitação moral, porque muitas vezes nós perdemos nos embates da vida as oportunidades, as chances de servirmos conforme Jesus nos ensinou. Então vamos fazer nossa oração, com a mente voltada para os caminhos de Jesus, como ele enfrentou as diversidades, como ele deixou as lições grafadas para nós e que nós tentamos diariamente, diante dos empecilhos da vida, nós tentamos aplicar, e vezes conseguimos, e aí é uma vitória. Mas manter aquilo que a gente consegue como uma vitória sobre nós mesmos é uma escalada para a formação do hábito. E aí, formando um hábito, a gente não volta a errar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Então, meus queridos amigos que estão conosco nessa noite, recebam meu abraço carinhoso, meus votos de que vocês estão com essas leituras, com esses estudos, vocês estão sendo moralmente fortificados para o autoconhecimento, para enfrentarem todos os percalços da vida, de modo a não se magoarem, como nos ensina nesse capítulo 3º a nossa irmã Joana de Ângeles. Para aqueles que têm o livro, vocês vão ver lá, que é algo que eu vou começar a fazer de hoje, do 3º capítulo.
O 5º capítulo do livro se chama Emergência Espiritual. E aí eu queria fazer assim 2 minutinhos só, né, de conhecimento a respeito desse título que traz no 5º, porque eu gostaria que vocês começassem a estudar de agora qual é o significado psicológico da emergência espiritual. Esse conceito, emergência espiritual, é um conceito que ele vai surgir por volta de 1968, por aí assim. Então é antigo. Ele nasce de uma ideia de Abraham Maslow, né, que trabalhando com Viktor Frankl, com Friedman, trabalhando com Stanislav Grof e a esposa dele, a Cristina Grof, eles então trabalham nessa ideia da psicologia transpessoal. Eu gostaria que vocês estudassem só um pouquinho sobre esse assunto, porque a Joana, ela trabalha muito nessa perspectiva também, né, da psicologia transpessoal. Se vocês compreenderem um pouco o significado do que é a psicologia transpessoal, vocês vão conseguir mergulhar nos conceitos que ela traz, sobretudo do capítulo 5º, mas ela vai desbordar esse trabalho da psicologia transpessoal por muitos capítulos e por muitos livros dela. Então, é um conceito que a gente precisa aprender e estudar um pouco a respeito de como surgiu essa ideia de psicologia transpessoal e de emergência espiritual. Existe um livro, né? Vocês podem comprar na estante virtual, na Amazon. Não é muito barato, é mais de R$100. Mas é um livro extraordinário. Mas o livro só por si só, né, ele não vai descortinar quais as diretrizes, as funções e a definição da psicologia transpessoal. Então, eu vou só resumir aqui em poucas palavras. Quando a gente fala de emergência espiritual, nós estamos falando conforme o entendimento daquele grupo de estudiosos, né, capitaneado por Stanislav Grof e por Maslow, né, que chamou a psicologia transpessoal de 4ª força. Então, nós estamos trabalhando com a 4ª força. Se vocês me perguntarem, Carmélia, e a primeira força? A primeira força é o behaviorismo do Pavlov. Aí a gente vai ter que estudar para entender como foi que Pavlov desenvolveu esse conceito, né, do behaviorismo. A segunda força é a psicanálise do Freud, né? A terceira força é a humanista. E a 4ª força é a psicologia transpessoal, porque ela vai falar sobre crise e transformação espiritual. E vai colocar aí nesse bolo de conhecimento, eles colocam o Ken Wilber, eles colocam as ideias da física quântica. Olha que avanço espetacular. Colocam as ideias da física quântica e juntam uma série de princípios de vários estudiosos para chegarem a essa ideia de psicologia transpessoal, que vai além da pessoa. Novos campos da mente que foram sendo descobertos, deixando aí nos anos 60 muitos estudiosos da psicologia, da ciência da mente, e estupefatos com várias situações que foram surgindo no caminho das investigações a respeito de como a mente funciona, todos com o objetivo de curar a pessoa, curar de suas mágoas, de suas dores, dos transtornos de personalidade, né, do mergulho naquelas estruturas clínicas, né, que muitas vezes nós nos encontramos, porque já sedimentamos neuroses, perversões, então psicoses. Então são estruturas muito elaboradas psiquicamente por nós mesmos, que representam adoecimentos da alma.
com reflexos nos adoecimentos do corpo biológico, que a neurociência vem nos ajudar. Então vejam que nesse arcabouço de estudo da Joana de Ângeles, nós precisamos entender um pouquinho das coisas, de modo que a gente se sinta mais confortável para compreender a ideia da psicologia espírita que a nossa irmã Joana de Ângeles ela traz para nós. Então, nós vamos ter aí um trabalho, né, muito grande, que se nós compreendermos esse mundo, né, da área psicológica, para compreendermos melhor o pensamento da Joana, nós vamos estar nos ajudando. E olha, a Joana chama atenção nesse capítulo 3º para uma coisa, que a gente não pode se esquecer, que os mentores nossos anjos guardiães, eles velam por nós. Eles choram conosco quando nós choramos. E eles estão diuturnamente procurando nos envolver numa energia de amorosidade para que a gente consiga atingir a compreensão do nosso papel aqui na existência, na Terra, agora, né? Nessa construção de personalidade de agora que nós estamos, nessa vivência do ego de hoje, desta encarnação, que vocês aprenderam, né, na aula passada, né, que o ego ele representa um conjunto de personalidades que foram em cada reencarnação construída. Então o ego é esse somatório aí. Então quando o ego está em excesso de si mesmo, quando ele está naquela posição de inflação, aí nós vamos ver as pessoas, né, que se acham superiores a tudo e a todos, né, as pessoas que nadam nos preconceitos, que acham que sabem tudo, que desprezam os outros e que, na verdade, elas estão construindo o seu caminho de personalidade já com o pé na psicopatia. É um negócio, como a gente vai enfiando o pé naquelas áreas de construção mental, né, porque não temos ainda desenvolvido o senso de autocrítica, né, para sabermos quem somos nós mesmos, que a gente consegue apreender uma parte de nós, para depois, então, no mergulho interior do autodescobrimento, a gente ir devagar enfrentando os bichos que moram na nossa construção psíquica e psicológica, para podermos ir amansando, né, essa manada que nós criamos durante o nosso processo evolutivo. Então, fica aí só essa dica para vocês. E eu recomendo que vocês entrem na InfoEscola, né, que há artigos lá, numa linguagem muito boa, que nos ajuda a compreender muita coisa. Ou então vocês podem baixar em PDF os livros do interesse de vocês, certo? Porque assim, gente, olha, entender a Joana pela Joana, né, pelo que ela fala, é um nível de compreensão muito estreito, muito pequeno. Então, para a gente aumentar esse nível de compreensão da Joana, do pensamento da Joana de Ângeles, a gente precisa aprender algumas coisas, alguns conceitos a mais, para a gente compreender de onde ela está falando, né? Com o cabedal imenso que ela tem de conhecimento. E o título é Todos Exultem. Por que todos exultem? É um capítulo pequenininho, esse. Por que todos exultem? Todos exultem. Porque ela vai nos explicar que exultação, né, e agradecimento é semelhante. Porque nós estamos na nossa trajetória, no nosso melhor momento, né, para construirmos as coordenadas morais que abandonamos outrora.
A Joana vai nos dizer que nessa caminhada com Jesus, não é para Jesus, é caminhada com Jesus. O que é que significa isso? Significa que os ensinamentos de Jesus, eles são o norte, eles representam o norte da nossa estrada. A Joana diz que nesta caminhada não há lugar para os frívolos e ociosos. E nos chama a atenção, cuidado, todos nós estamos aqui em testes. Testes. Você já foi testado no dia de hoje? Quais os obstáculos que surgiram no seu dia que você se magoou, que você teve dificuldade de enfrentar, ou que essa dificuldade de enfrentar foi de uma forma agressiva, com brutalidade, né, jogando os seus complexos de inferioridade para cima do outro, aqueles que estão no seu campo familiar, no seu campo de trabalho. Como você reagiu aos obstáculos que surgiram? Que a Joana diz, olha, a estrada é sua. Aquele colega, aquele companheiro de trabalho, aquelas pessoas que estão no seu núcleo familiar, quando você se sentir magoado, porque ela diz que o ideal é você alcançar um discernimento para não se magoar. A gente precisa aprender a enfrentar essas circunstâncias. Porque quando a gente se magoa, nós vamos para um lugar de vítima. E aí nós vamos trabalhar com vitimismo. Vocês devem conhecer muitas pessoas, como também saber o momento que nós nos portamos como vítimas, né? Eu faço isso, eu me comporto assim, eu sofro desse jeito, porque o outro me faz sofrer. Pensa bem nessa frase, o outro me faz sofrer. Isso eu medito sempre. O outro me faz sofrer. A Joana diz, não te permita sofrer. E por que então eu vou para o lugar da mágoa? Por que eu acolho aquelas observações negativas, dita com educação, com sutileza, ou dita com agressividade? E eu vou para o lugar de vítima, e então eu vou chorar. Nós precisamos nos lembrar que todos nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, ou expiações e provas, vocês já aprenderam que tanto faz como tanto fez, não é? Que nós estamos aqui para aprendermos sobre nós mesmos. Não é sobre o outro. Não é sobre o outro que nós falamos. Não é sobre o outro que a psicologia se preocupa. Não é sobre o outro que eu tenho que parar a minha vida, ficar dentro desse vitimismo para adquirir um câncer, para piorar a minha situação, né, nesse momento pandêmico. Aí eu sou acometida de Covid e como eu estou nesse lugar de vítima, todas as minhas energias neutralizam meu sistema imunológico. E como neutralizam, eu vou ser acometida com reações, com consequências muito mais graves do que deveria ser. Então, olha, vai passar pela prova? Passe. Mas veja como você vai passar. É você a pessoa mais importante nessa caminhada. A vereda entre o berço e o túmulo é sua, não é dos outros. A pessoa mais importante é você. Olha que fantástico. Olha que aprofundando esse pensamento, como é magnífico. Então eu tenho um trabalho muito grande de autoconhecimento para enfrentar todos os entraves que os outros colocam na minha existência. A minha existência é minha. Eu preciso consertar
lacunas da minha personalidade que estão adoecidas porque eu acolhi o que projetaram em mim. Porque o que projetaram é do outro. E preciso compreender, como nos ensina nossa irmã Joana, que todos somos diferentes. Todos somos diferentes, não é? Nós já temos falado, nós não queremos transformar os outros em cópias minhas. É dessa união dos diferentes, por isso que a Joana diz, todos exultem, porque é a diferença quem constrói a sociedade, é a diferença que constrói a cultura, é a diferença que te amadurece como espírito imortal que é. E é a diferença que ele leva a praticar o ensino de Jesus. Ama a teu próximo como a ti mesmo. A reconhecer que os outros são diferentes e que eles também estão nessa caminhada entre o berço e o túmulo para uma existência de vivência salutar. E a Joana bate mesmo, dizendo, não desista, mas tenha cuidado com os convites das facilidades no seu caminho. Há muitos convites que nos vão fazer desviar. Então a gente precisa aprender a dizer não. Ela vai novamente chamar a atenção para a questão do discernimento. Só vai dizer não aqueles que já adquiriram a possibilidade de aprender a analisar os convites e os fatos que vão surgindo como formas de atalhos na sua existência. Viu aí como a nossa irmã Joana ela diz nesse capítulo que a nossa decisão de reabilitação ela foi tomada antes da gente reencarnar. Olha que fantástico. Antes da gente nascer de novo, foram feitos aqueles balanços, né, entre créditos e débitos, e nós tivemos consciência no que nós erramos, no que a gente precisa reabilitar, né, para um conserto real, que é um conserto ético e moral das nossas ações em outra existência, porque a gente não consegue pagar essa dívida enorme desde o momento que nós entramos no campo da razão, que a gente vem se debatendo, né, para conseguir sair desse campo ou desse círculo vicioso de repetir em cada existência os mesmos erros, né? A espiritualidade já tem nos informado em vários livros que essa é uma característica da maioria de nós. Vai repetindo, e aí o que a gente faz para a próxima reencarnação? A gente se vende na mentira. A gente promete aos mentores espirituais, aos anjos guardiães, promete para nós mesmos que nós vamos nos reabilitar, porque essa é a decisão, é de reabilitação. Mas quando a gente mergulha no nascer de novo, na reencarnação, nós não conseguimos, então, viver os obstáculos da vida, porque estava ali meio programados, né? Porque não é uma fatalidade, né? Tem uma programação. Fatalidade é nascer e morrer. Para tudo há uma solução, que vai depender dos recursos que nós já angariamos, em termos de recursos de comportamento, né? De atitudes morais e éticos, para a gente enfrentar esses momentos todos. A Joana vai dizer que a gente precisa ter muito cuidado com as promessas que nos iludem. Nós temos uma facilidade muito grande em cair nas ilusões da vida, que são as facilidades, né? Então, nós temos o convite para a prostituição, o convite para as drogas, o convite para o furto, para o roubo, o convite para o suicídio, o convite para os assassinatos, o convite para as mentiras, os ludibrios, né? Essas pessoas que enganam, que ela chama de negaciar, né? Esse negaciamento,
não é negociamento não, viu gente? É negaciamento. Ela diz, não negocie nem negaceis. Negar é enganar, iludir. Quantas vezes a gente vê aí homens e mulheres iludidos em promessas de mulheres e homens que vão tornar um ou outro felizes. Daí, quando vem a traição, o que é que vem como consequência? O homem velho vai para o suicídio ou vai para o homicídio. E nessas horas não há piedade, nem para os filhos, nem para o companheiro, nem para a companheira. Todos entram naquela sanha louca, que a pessoa está repetindo atos de outras existências. Mas a gente veio para aqui para se reabilitar. Então a gente não pode esquecer disso, não é? A Joana diz o seguinte, que Jesus vai estar conosco em nossa jornada. Ele sempre está. E conosco estão também os espíritos familiares que nos amam, que já têm condição de nos ajudar através da inspiração, de nos livrar de muita coisa através da inspiração, mas que a gente precisa ter um cuidado, porque o caminho Jesus traçou, mas a execução durante esse caminho é da minha responsabilidade. Eu sou responsável pela execução. Entenderam? Todos os erros que eu cometer na execução daquele caminho que foi traçado por Jesus para nós, que os mentores espirituais, que os anjos guardiães, que os familiares, é tanta gente para nos ajudar, é tanta gente para chorar por nós quando a gente erra, não é? Que ficam desesperados, tentando inspirar de qualquer jeito, não faça isso, não faça isso. A gente não ouve, não ouve. E muitas vezes a gente ouve, mas não faz. Não faz. Escolhe o pior caminho, a pior ação para fazer a execução das problemáticas que são os obstáculos do nosso caminho. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles vai terminar esse capítulo dando um conselho, dizendo assim, não tome decisão nenhuma, enquanto você esteja emocionalmente afetado. Se você ficou afetado, magoado, deu vontade de dar uma resposta. Sabe como você... Deixa eu terminar. Ela diz que nessas horas, quando o homem velho reagir, que a gente tiver vontade de dar essa resposta, o que a gente tem que fazer? Não temos que dar resposta nenhuma, porque nós estamos emocionalmente alterados. A gente não está de posse de nosso discernimento. A Joana disse, silencie, saia do contexto, recolha-se e baixados os arroubos da emoção, você começa a pensar sobre aquela situação que foi criada. Para que você consiga ter uma resposta equilibrada para aquela situação. Ela diz que ela vai nos ensinar que a precipitação é sempre companheira do desastre. Sempre companheira do desastre. Aí, milhões de situações, todos os dias nas mídias sociais, nas televisões, e nós conhecemos na nossa cidade, estão em nossa cidade na periferia ou não, em que decisões precipitadas levaram a ações que foram desastrosas, seja no comércio, seja nos negócios, seja nas relações afetivas e amorosas, em todas as situações, é desastre. Alterou emocionalmente, é desastre. Primeiro ela diz o seguinte, acalma-te. Por isso que ela manda sair da situação. Acalma-te.
para depois você assumir o comportamento compatível com a ocorrência em pauta. O que é esse compatível com a ocorrência? Nem excessos, né? E nem também passar a mão pela cabeça do outro. Um comportamento compatível, que ensine ao outro, que você também aprenda, né? Se o outro vai aprender, eu não sei, mas você está ensinando, e você saia da situação ileso, sem assumir compromissos ético-morais graves para a sua existência. Porque isso aí vai ser um acúmulo para o que você já tem, o que nós já temos, né, de dívidas, para a próxima encarnação. E para uma estada no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, né, aquele momento que nós passamos aprendendo mais sobre nós mesmos e desesperados para nascer de novo, procurando na família alguém que nos acolha para que a gente venha retificar, venha consertar o que erramos. Então, a Joana diz que é preciso que a gente tenha essa cautela. Ela vai terminar o texto dizendo que o Espiritismo é nosso companheiro. O Espiritismo nos auxilia a compreender os ditos do Senhor, que são os ditos de Jesus. E aí, nos ditos de Jesus, nós vamos então encontrar as forças necessárias, né, para entender e solucionar todas as questões. Olha como ela vai dizer, todas as questões que, afinal, elas nos pertencem. Todas as questões nos pertencem. São oportunidades, né, de nós experienciarmos se realmente nós estamos melhorando como seres humanos, se realmente melhorando moralmente, viu, gente? Se nós estamos crescendo moralmente como seres humanos, se realmente nós estamos colocando em prática os ditos do Senhor. Que coisa linda é nossa irmã Joana de Ângeles. E ela vai encerrar o capítulo pedindo que a gente observe o botão da flor quando ele está fechado. Aquele botão é um enigma. Você não sabe se a rosa é amarela, se a rosa é vermelha, se ela é matizada, se ela é dobrada, se ela é simples. Você desconhece tudo o que está encerrado nesse botão de rosa. E ele só vai se abrir muito lentamente. E aí um mundo de cores vai se mostrando ao nosso olhar. E além das cores, tem o perfume. E a vida então se desabrocha. Nós nunca sabemos, por trás de um botão de rosa, qual a cor daquela rosa e qual o perfume que ela exala. Então a gente vai pegar esse conhecimento para aplicar para a nossa existência, não é? Porque ela compara esse botão de rosa à existência humana. De início é enigmática. É enigmática, é um enigma, para depois poder ser transformado num poema, num triunfo, um poema de triunfo e glória. Então a gente olha assim e diz, meu Deus, se eu tivesse que retornar para o mundo espiritual agora, se eu tivesse que morrer amanhã, daqui a uma semana, que coloração eu deixei da minha vida para os outros com quem eu convivi? Que perfume eu exalei? O que eu deixei como lição da minha resistência, da minha persistência, da minha fé, da minha decisão de enfrentar os obstáculos, da minha decisão de não revidar na hora que eu estou emocionalmente destrambelhado, da minha decisão de me acalmar para compreender o outro, da minha decisão de amar o outro como Jesus nos ensinou. Aí ela vai dizer, meu irmão, não chore,
Não lamente, ó, confia em Deus. Lembra-te sempre que Deus te ama, me ama, e nós nos sintamos exultantes por isso. E assim, meus amigos, terminamos aqui o capítulo 3º do livro de nossa irmã Joana de Ângeles, Vida Plena. Uma semana maravilhosa para vocês, um abraço dessa amiga de vocês, e que vocês também sejam meus amigos, porque me ajudam, né, a continuar o trabalho. Até a semana que vem. Bom final de semana, com muita alegria. E exultem e aproveite a oportunidade de estar encarnado aqui na Terra, agora, vivendo a nossa história contemporânea.